evolução. É isso mesmo. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Lembrando que essa aula tá muito fodástica, meu amigo. A professora Pamela, do canal Biologia Ostentação, vai estar participando dessa aula junto comigo. Como assim, Patrick? A professora mora lá no Rio de Janeiro, tu tá aqui no Ceará? É claro, a gente manteve contato aí para poder gravarmos juntos essa aula, ela lá, eu aqui, juntar as coisas e oferecer para você uma aula de qualidade. A professora Pamela tem um canal aqui no YouTube chamado Biologia Ostentação, então para tudo, se você é meu inscrito, vai lá e se inscreve no canal dela, porque é muito bom, tem aula de biologia, tem dica de biologia, tem vlogs de biologia, brother, o canal é excepcional, então se inscreve no canal dela, que ela provavelmente é uma das únicas professoras que tem canal de biologia aqui no YouTube. Então, vamos lá valorizar o trabalho dela, e se você é meu inscrito, se inscreve no canal dela, beleza? Ok, galera, eu acredito que esse ano vai cair a evolução em qualquer prova de vestibular que você vai fazer. Porque desde o ano passado, a evolução vem sendo comentado pra caramba. Ninguém aguenta mais falar em evolução. Falar de evolução no jornal, na rádio, na internet, desde o ano passado. Isso porque fósseis foram encontrados, críticas à evolução foram feitas. Então, provavelmente, as pessoas que elaboram essa prova, as provas de vestibular, tá por dentro disso. Então vamos lá. Evolução, pessoal, são as mudanças que acontecem ao longo da vida dos organismos. Fechou o assunto. Hoje é muito fácil falar da evolução porque nós sabemos que os principais fatores evolutivos estão ligados às mutações genéticas. Beleza. Entretanto, porém, sobretudo, o conhecimento que se tem hoje é muito bom, mas há muito tempo atrás era muito difícil entender como acontecia as modificações com o corpo dos seres vivos. Então, dessa forma, o negocinho foi caminhando bem devagarzinho. E dois caras muito foda, tiveram destaque aí em falar de evolução em épocas que o negócio era Babilônia em chamas, tá ligado? Era muito difícil falar sobre temáticas científicas. Um deles foi Lamarck e o outro foi Charles Darwin. Eu vou falar para você sobre Charles Darwin, mas antes eu quero que a professora Pamela fale para você aí agora o que você tem que saber sobre Lamarck. Provavelmente ela também vai colocar alguma questão de vestibular que possa aí abordar algo com relação às leis que Lamarck propôs. Então, Pamela, explica aí pra galera o que elas têm que saber sobre Lamarck. Show! Valeu, Patrick! Fala, galerinha! Meu nome é Pamela Vonzac e eu sou do canal Biologia Ostentação. Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein? Gente, desculpa aí o barulho da maquita, mas é que o vizinho tá em obra e eu só tenho esse horário pra gravar. Foi mal. Galera, eu recebi esse convite pra participar dessa videoaula aqui do professor Patrick e eu tô tipo assim, cara, mano, nossa, tipo, muito feliz mesmo, mega animado pra dar essa aula pra vocês, porque é uma aula assim que eu gosto muito de dar, não é genética, mas é sobre evolução, além de ser um assunto batata de cair no Enem, né, gente? Mas antes de começar a aula, eu quero convidar você a se inscrever lá no meu canal Biologia Ostentação, o link de todas as minhas redes sociais e do canal vão estar aqui na descrição do vídeo, valeu? Não esquece não, dá essa moral lá pra Tchapã. Mas então, bora pra aula de hoje? Bora! Gente, existiram dois carinhas muito importantes pra evolução na história da biologia. O primeiro deles foi Jean-Baptiste Lamarck e o segundo foi Charles Darwin. Cara, Lamarck foi um naturalista francês muito importante para a evolução, porque ele foi o primeiro a discutir sobre esse assunto numa época em que todos acreditavam que a origem da vida era a partir do criacionismo. O criacionismo é uma teoria que a galera acredita que tudo e todos vieram a partir da criação de Deus. Além disso, Lamarck foi o primeiro a usar a palavra biologia para explicar o estudo dos seres vivos e ele também fundou os estudos de paleontologia dos invertebrados. Cara, esse cara é sensacional, né? Do ponto de vista evolutivo, ele defendia a ideia de que os seres vivos se modificavam de acordo com a mudança do meio ambiente que eles viviam. Ou seja, o ser vivo reage à modificação do meio ambiente. Quando a gente dá essa aula aí, muita gente fica assim, nossa, mas o Lamarck é muito burro mesmo.
Mas, cara, hoje em dia a gente conhece tudo sobre a ciência, sobre a biologia, sobre o estudo científico. Mas naquela época, que era 1800 e blau, ninguém sabia nada sobre genética, DNA, mutação. Então, tudo isso que Lamarck dizia fazia maior sentido, né não? Então, esse cientista muito louco dizia que existiam duas leis para explicar a evolução dos seres vivos. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso explica que quanto mais você usa um órgão, mais ele fica desenvolvido. E quanto menos você usa este, ele vai ficando atrofiado, perde as suas funções e começa a desaparecer. Bem, vamos analisar aqui, junta comigo aqui, analisa comigo aqui, parece que faz um pouco de sentido isso, né não? A Tchapan aqui faz academia, treino funcional e treino de corrida pra como? Eu tenho um projeto na minha vida de ficar com bumbum na nuca. Quem sabe um dia, talvez lá assim, daqui a alguns anos, eu comece a ficar com o bumbum da Graciane Barbosa. Então essa lei do uso e desuso faz todo sentido pra minha vida. Porque quanto mais eu malho os meus glúteos, mais ele vai ficar o quê? Durinho, vai ficar o quê? Empinadinho, vai ficar como? Bumbum na nuca. Mas calma aí, eu acho que essa lei do uso e desuso não faz muito sentido pra todos os órgãos, né? Porque olha só, segundo essa lei, quanto mais eu usar, por exemplo, os meus olhos, mais eles vão ficar desenvolvidos. Então quando eu chegar lá nos meus 80 anos, eu vou estar como? Visão tipo X-Men, né? Enxergando através das paredes. Só que não. Se quanto mais velho, mais tempo eu usando a minha visão, eu vou ficar mais desenvolvida, as nossas avós não iriam confundir a gente com as primas, né não? Outra lei de Lamarck é a lei dos caracteres adquiridos. Ou seja, essa lei explica que essas transformações que me mudaram de acordo com o ambiente, elas vão ser transmitidas para os meus descendentes. Então meu próximo filho vai nascer o quê? Com o bumbum da Nicki Minaj, né? Eu sou cheia de piercings e tatuagens e antes de eu ter a minha primeira filha, eu já tinha um monte de piercing e ela não nasceu com orelha furada, com piercing no nariz, nada disso, gente. Então essa lei de Lamarck não foram muito convincentes, né não? Quando você estuda sobre evolução aí nos vestibulares, você vê um exemplo muito típico sobre as girafas. Cara, mano, nem Lamarck nem Darwin falaram sobre girafas, mas eu acho que algum escritor aí, pra ser mais didático, quis usar esse exemplo aí. Então vamos falar sobre ele? Segundo então as leis de Lamarck, existiam girafas de pescoço curtinho, certo? Só que elas se alimentavam de folhas de árvores muito grandes. E aí o que elas tinham que fazer? Ficar esticando toda hora o pescocinho delas, né? E conforme elas cada vez mais esticavam mais o pescoço para poder pegar a folhinha lá da árvore gigante, fez com que o pescoço delas começasse o que? Crescer. E aí essa característica que foi adquirida conforme o tempo ia passando, foi o que? Transmitida para os filhos delas, que foram o que? Transmitida para os netos delas. E aí, hoje em dia, todas as girafas têm pescoção. Tá bom, Pamela, mas como é que isso cai no Enem? Cara, no Enem essas questões são as mais molezinhas. Se liga aqui como que você vai encontrar a questão de evolução no Enem. Na maioria das vezes vocês vão ter que analisar uma frase ou um textinho. Você vai ter que perceber que na frase ele vai estar dizendo que o ser vivo ou o organismo reage à mudança do meio ambiente. Que o ser vivo se modificou porque o ambiente transformou. O meio criou necessidades de mudanças nos seres vivos. As características surgem pelo uso repetido de um órgão. As características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes. Mano, tu viu isso na questão? É lamarquismo. Se liga aqui nessas duas questõezinhas que eu peguei aí que caiu no Enem. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que... Lê aí pra mim. E qual seria a resposta que tu colocaria? Tempo esgotado. A resposta é a letra B, galerinha. Olha aí. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. E é verdade. Segundo Lamarck,
o bichinho lá no subsolo não teria olhos porque ele não ia estar utilizando aquilo ali no subsolo, porque o subsolo é o quê? Escuro, ele não vai precisar o quê? Ver. Outra questão maneirinha é essa aqui que eu vi. O autor da obra Philosophie Zoologique, nossa, minha pronúncia é maravilhosa, propôs uma teoria evolutiva na qual, segundo ele, a transformação das espécies ocorre porque o meio ambiente sofre alterações e os seres vivos têm que se modificar para se adaptar às novas condições e, com o passar do tempo, essas modificações se tornariam hereditárias. Os ancestrais da girafa, por exemplo, apresentam o pescoço curto. Devido à necessidade de alcançar as folhas das árvores cada vez mais altas, eram obrigadas a esticar o pescoço, o que teria, com o tempo, determinado aumento gradual de tamanho até atingir o observado atualmente. Essa teoria foi proposta por... Caraca, molezinha! Tu não vai errar, né? Isso mesmo, mas enfim, resposta letra A, né? Por favor, obrigada de nada. E como eu falei com vocês, existe outro carinha que fala sobre evolução, que é Charles Darwin. Essa eu vou deixar na mão do meu amigo Patrick do Biolodúvidas. Valeu, Patrick, muito obrigado, um beijo, beijo, beijo. E não esquece, segue lá aí no Biologia Ostentação. Beijos e fui! Velho, eu tenho certeza que tu entendeu o que Pamela falou pra você. Se você não entendeu, volta lá pra você poder entender melhor a questão da lei do uso e desuso e a questão da transmissão das características adquiridas. Olha só, Darwin teve uma vida muito conturbada. Eu poderia aqui passar 1 hora falando sobre a biografia de Darwin, que ele fez muita coisa, tá ligado? Mas Darwin, ele foi o cara que desenvolveu aí a teoria revolucionária, a teoria chamada Lei da Seleção Natural, ou Teoria da Seleção Natural. A lei que propõe o seguinte, que vive aquela espécie mais adaptada. Mas nem sempre a espécie mais adaptada é a espécie mais forte ou talvez a espécie mais inteligente. E sim, a mais adaptada é aquela que consegue viver em um ambiente onde outras não conseguem viver. E ela consegue viver por algum motivo. O corpo dela, a sua estrutura, o modo que ela se alimenta, alguma coisa que ela tem, faz com que ela consiga sobreviver naquele ambiente específico. Charles Darwin chamou isso de seleção natural. A seleção daqueles que tinham melhores características e que essas características poderiam passar para os seus descendentes. Eu estou sendo aqui bem logo específico no que ele falou, porque eu não posso contextualizar muito isso não. Charles Darwin, ele simplesmente propôs a teoria da seleção natural. Vamos lá. Quando ele viajou no seu barquinho aí dando um rolê pela Terra, ele pegou um barquinho chamado HMS Beagle e deu um rolezinho pela Terra. E ele fez um monte de coletas e depois que ele retornou para a Inglaterra, depois de anos, foi que ele aí, depois disso teve também a questão de uma pressão que ele sofreu, ele publicou seu trabalho. Ele publicou uma vez um livro que não deu certo e depois publicou o livro A Origem das Espécies, onde de fato vinha dizendo aí as informações acerca da seleção natural. Ele descobriu que muitas espécies nascem e poucas sobrevivem. E existe uma briga pela sobrevivência e vive aquela que é mais adaptada. Um exemplo clássico que Darwin descobriu foi os bicos das aves de Galápagos. Aves que tinham diversos bicos diferentes, onde o bico da ave era adaptado ao que ela comia. Então ele percebeu que existe uma variabilidade nos seres vivos e vive aquele que é mais adaptado. O que Charles Darwin não explicou foi a origem dessa variabilidade. Ele deixou aí em aberto. Mendel, né, o pai da genética, viveu na mesma época que Darwin. E Mendel ele já sabia que existia uma variabilidade entre as espécies. Mas Darwin talvez não tenha conhecido os trabalhos de Mendel. Por isso que hoje nós temos o que chamamos de neodarwinismo, que já é as teorias genéticas junto com as teorias evolutivas. Então, Charles Darwin ele é o pai da evolução porque ele descobriu que as espécies elas lutam pela sobrevivência e vive aquela que é mais adaptada. Galera, não esquece disso. Lamarck falou da lei do uso e desuso e da lei da transmissão das características adquiridas. E Darwin falou da teoria da seleção natural. Vive a espécie mais adaptada.
Ok, galera, era isso que você tem que saber. Patrick, cadê a questão? Relaxa que daqui a alguns dias eu vou postar um vídeo aí dando continuidade à evolução e vou colocar alguma questãozinha de biologia. Show de bola! Não esquece de se inscrever no canal da professora Pamela. Se você é aluno da professora Pamela e veio parar aqui no meu canal, se inscreve também no meu canal. Se você gosta de biologia, se inscreve no meu canal. E é isso aí, fico por aqui. Beijo, valeu e até a próxima!